Olá, meu nome é Bruna, sou estudante de mestrado em Biotecnologia pela Universidade Estadual de Londrina e hoje eu venho trazer para vocês uma aula sobre o fungo Trichoderma. Vamos lá? A primeira característica que a gente pode observar é que ele é um fungo que não apresenta uma coloração tão comum como os fungos que a gente compra no mercado, como a shimeji, um champignon. Ele é levemente esverdeado, algumas espécies vão estar apresentando uma cor mais amarelada, mas no seu grande geral ele é mais puxado para o verde. Mas não precisa se preocupar, isso de nenhuma forma ou de outra é um sinal de que ele pode estar te matando. Que, na verdade, é muito pelo contrário. O Trichoderma ele é conhecido por estar colonizando a raiz das plantas. E por que isso é importante? Porque através disso ele vai conseguir evitar que outros fungos consigam estar infectando a nossa planta. Então, o nosso fungo vai evitar que outros fungos destruam a planta. E é por esse exato motivo que o Trichoderma vai ser o objetivo do meu projeto de dissertação. Vamos continuar? Porque a partir de agora eu vou estar apresentando para vocês as estruturas que vão estar compondo o nosso fungo. Bom, a gente pode começar pelas hifas. As hifas vão ser o que vão dar a estrutura, vão dar o formato, vai ser o corpo do nosso fungo. E a partir dessas hifas vai ter uma evolução para estar formando o que a gente chama de micélio, que vai ser um crescimento dessas hifas, uma expansão. E o que acontece? Essas hifas elas podem ser septadas e não aseptadas. O que isso significa? As hifas que são aseptadas, que não têm esses septos, elas vão ser o que vocês podem observar aqui, que vai ser essa linha mais contínua. Enquanto a que tem septos, ela vai ter separações ao longo da hifa, que vai dividir ela como se ela tivesse alguns compartimentos. No caso do nosso fungo, ele apresenta septos. Então, ele vai ter essa separação entre o espaçamento das hifas. E o que também a gente vai poder estar observando no nosso fungo? Vocês podem observar aqui essas imagens circuladas, que é o que a gente vai chamar de corpos frutíferos. E o que seria isso? Seria onde a produção dos esporos do fungo estariam sendo realizadas. Lembra aquela série onde existe uma leve contaminação e algumas pessoas acabam tendo essa vontade maluca de estar comendo outros? É mais ou menos isso, só que esse esporo aqui não vai te transformar em nenhum tipo de zumbi. E o que protege essas hifas que eu estou mostrando aqui para vocês? Isso daqui é uma ilustração dos esporos sendo liberados. Não é o nosso fungo, mas é para vocês terem uma noção de como isso funciona. E como eu comentei, essas hifas, dentro desse formato mais cilíndrico, vai precisar de uma proteção, certo? E essa proteção vai ser o que a gente vai estar chamando de parede celular. Essa parede celular, ela vai variar na composição dependendo de fungo para fungo. Mas o que sempre vai ser predominante e vai estar presente vai ser o que a gente vai chamar de quitina, que é uma substância que vai dar resistência para a nossa parede. E logo abaixo da nossa parede, a gente vai ter o quê? A membrana plasmática, que a gente pode dizer que ela é como uma bateria 24 horas por dia. Por quê? Porque vai ser ela que vai decidir quais elementos vão poder entrar dentro do nosso fungo e quais vão poder sair. Então, ela vai fazer esse controle de pessoas. E um componente muito importante da nossa membrana vai ser o que a gente vai chamar de glicosterol, que tem quase a mesma função do nosso colesterol. Então, ele presente na membrana vai estar ajudando na fluidez da membrana, na permeabilidade, que vai ser esse comando de poder deixar os elementos entrar ou sair. Então, vamos continuar? Depois da membrana, a gente pode estar citando o núcleo. O núcleo ele tem uma função muito importante. Dentro da célula, ele age mais como um chefe que observa. Porque o que acontece? Essa função muito importante que o núcleo vai estar tendo vai ser de estar guardando o material genético do nosso fungo. Então, é ele que guarda o que faz o nosso fungo. Por isso, essa é a grande importância. Ele não vai apresentar muito mais funções do que isso, do que está fazendo essa proteção desse material genético. Logo em seguida, a gente pode estar falando da mitocôndria. Qual que é a grande função da mitocôndria na célula? Ela vai agir como uma hidrelétrica. Por quê? Porque vai ser ela que vai estar fornecendo a energia necessária para o nosso fungo estar podendo reproduzir as suas outras funções. Então, ela aqui vai ser aquela fonte de energia extremamente vital para o nosso fungo. Em seguida, a gente pode estar falando do retículo endoplasmático rugoso e liso. Qual que vai ser a função dessa estrutura? Ela que vai estar ajudando na produção, quando não estiver produzindo elementos que o nosso fungo vai estar precisando. Então, lipídios, que são gorduras, proteínas, ela também vai estar podendo participar na distribuição, mas a sua função principal vai ser na produção desses elementos. Em seguida, a gente pode citar o complexo de Golgi, que ele também pode produzir algumas proteínas como o retículo endoplasmático, só que aqui a função principal, maior dele, seria como um carteiro. Então, ele vai estar envelopando esses elementos e estar distribuindo para os espaços da célula onde eles são necessários. Então, em seguida, a gente pode estar falando sobre o sistema de secreção, a via secretora. Por que essa via secretora e esse sistema de secreção são importantes? Porque eles vão estar realizando duas funções muito importantes para o nosso fungo. A primeira delas é que o que acontece? O nosso fungo é como se ele fosse uma criança. Então, o que acontece? Se você dá um pedaço de bolo muito grande para ele, ele não vai conseguir comer. Ele vai ter que fazer o quê?
dividir aquele bolo em porções menores. E esse sistema de secreção vai estar liberando algumas substâncias do lado de fora do fungo para estar quebrando esses alimentos para que o fungo possa estar consumindo. E a segunda função mais importante é o que acontece. Lembra que eu comentei lá na frente que esse fungo impede que outros fungos possam estar matando e adoecendo plantas? Então, vai ser exatamente aqui que isso vai entrar. Esse sistema de secreção também vai liberar algumas substâncias que vai impedir que esses outros fungos possam estar adoecendo essas plantas. E como isso vai estar acontecendo? Eles vão acabar matando esses outros fungos. Porque o que acontece? Além desses outros fungos estarem adoecendo as plantas, eles também competem com o Trichoderma pelos alimentos. Então, essa via secretora, ela não só serve para nutrição, como ela também serve para defesa do nosso fungo. Certo? Bom, então, aqui é uma representação um pouco geral da célula fúngica, porque acontece, o nosso fungo Trichoderma, ele não é que nem aquele champignon, então ele não vai criar aquela estrutura em formato de guarda-chuva, ele só vai crescer na placa e vai formar aquela coloração verde que eu comentei com vocês. Isso não torna ele menos fungo do que nenhum deles, é só que ele não tende a criar aquela estrutura também. Certo? E aqui você consegue observar como tudo dentro da célula fúngica casa, então elas se ajudam, se complementam. E eu espero que depois dessa aula vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre como os fungos funcionam, as estruturas e como eles fazem diferença na nossa vida e no nosso cotidiano.